Oi, meus amores, vamos continuar falando do barroco, agora sim, barroco mineiro, o surgimento de uma arquitetura brasileira. O barroco mineiro foi super importante para o que nós temos hoje de igrejas, de construções da época do barroco. Então, foram os bandeirantes paulistas, desbravadores das terras mineiras. Eu já disse isso para vocês, né, que os paulistas migraram para Minas em busca do ouro, que começaram a explorar o ouro e fundaram os primeiros arraiais da região. Foi assim que surgiram as primeiras cidades brasileiras, especialmente aqui na região centro-oeste. Então, é familiar a todo estudante de história do Brasil o episódio da bandeira de Fernão Dias Paz, o caçador de esmeraldas. Mas foi um paulista de Taubaté, Antônio Dias, que em 1968 chegou à região onde hoje está situada Ouro Preto. A partir da expedição de Antônio Dias e, mais tarde, do estabelecimento de um caminho entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, as mais diversas pessoas procuraram as terras de Minas em busca de pedras e metais preciosos. Todo mundo querendo ficar rico! Então, com isso, os vilarejos cresceram muito. Vila Rica, Mariana, Sabará, Congonha do Campo, São João del Rei, Caeté e Catas Altas começaram a se desenvolver e a construir seus primeiros edifícios importantes. Então, fomos para a arte barroca em Ouro Preto. A evolução da arquitetura mineira não foi rápida. A princípio, tentou-se utilizar como técnica construtiva a taipa de pilão. Gente, vou explicar rapidamente o que é. Essa é uma técnica de bioconstrução maravilhosa que se chama taipa de pilão. Consiste, tem um box na aula de vocês explicando detalhadamente o que é. Trata-se de um tipo de construção onde você coloca umas tábuas ou coloca uma estrutura de ferro de um lado e de outro, aí você vai compactando a terra, que você pode misturar levemente com cimento ou não. Essa terra tem que ter um teor de argila também, e essa terra é quase seca, aí você compacta. Hoje tem máquinas já que faz isso, e quem tem acesso a paredes de taipa, infelizmente hoje, é um tipo de construção super barato, que você praticamente só usa terra, é de pirar o cabeção, e a parede fica sólida e aguenta o tranco. É uma parede normal, lindíssima, porque ela tem as faixas de terra que você vai construindo, que você vai fazendo com esse ato de socar a terra, compactar a terra para que ela pegue a forma daquela parede. E hoje quem tem acesso de fazer isso são as pessoas ricas. Elas constroem aqueles casarões lindíssimos, super modernos, e aí colocam uma parede de taipa de pilão. Mas você pode construir uma casa toda de taipa de pilão, porque é possível, mas aí você tem que ter muito braço, muitos amigos para te ajudar a construir, porque não dá para fazer sozinho. Então, eles começaram tentando fazer com taipa de pilão. Não deu muito certo, porque o terreno era duro, era pedregoso, pouco favorável a ter terras argilosas, precisa de ter uma argilazinha. Depois, paulistas e portugueses tentaram outros processos até chegarem às construções com muros de pedras. Porém, essas construções de pedra foram surgindo lentamente. Enquanto isso, o que se usava mesmo era a taipa de pilão, essa técnica que eu estou falando para vocês, que não permitia aos construtores projetar espaços muito complexos, porque não dá, né, gente? É parede, você quer construir, por exemplo, essa parede, ela poderia ser de taipa de pilão, mas aí ela precisa de uma estrutura aqui para aguentar o telhado, certo? Como uma parede de tijolo também, ó, esse aqui tem uma estrutura aqui, tem outra aqui, não existe esse trem de, não, vamos construir só a parede assim, aí coloca o telhado em cima, isso não existe, né, gente, vai cair. Então, assim, as construções constituíam-se de paredes paralelas que criavam interiores retangulares com muros lisos, sem nenhuma sinuosidade, tão comuns no estilo barroco. Então, para fazer uma construção no estilo barroco, usar taipa de pilão não dá. Como é que você vai criar aqueles arabescos, aquelas coisinhas cheias de frufru, de 9 horas, aquelas talhas? Impossível. A igreja de Nossa Senhora de Pilar, de Ouro Preto, por exemplo, ainda foi construída em taipa,
Por esse motivo, para que pudesse receber de modo mais adequado sua rica ornamentação, foi necessário remodelar seu espaço interior. Assim, o artista português Francisco Antônio Pombal, em 1736, revestiu internamente as paredes da igreja de tal maneira que estabeleceu uma planta poligonal. Sobre esse projeto, entalhadores, escultores, pintores e douradores criaram o interior da igreja mais rico do Brasil, mas por baixo tinha a taipa de pilão. Eu vou colocar na aula de vocês a fotozinha da taipa de pilão para vocês verem o quanto é lindo, é rico. Com o passar do tempo, foram sendo harmonizadas as mais diferentes técnicas de construção e ricas decorações do interior das igrejas. E o ponto culminante dessa integração entre a arquitetura e escultura, talha e pintura aparece em Minas Gerais, sem dúvida, a partir dos trabalhos de Antônio Francisco Lisboa, conhecido como o Aleijadinho. Seu projeto para a igreja de São Francisco, em Ouro Preto, por exemplo, bem como a sua construção, expressa uma obra de arte plena e muito harmoniosa, desde a portada com medalhões, anjos e fitas esculpidos com pedra-sabão. O visitante já tem a certeza de que está diante de um artista completo. Gente, Aleijadinho foi fenomenal. Depois, ao contemplar a talha dos altares, a surpreendente decoração do teto, da capela mor e do arco cruzeiro, o observador reconhece um estilo barroco com características próprias. Não mais aquelas características lá da Europa, mas algo abrasileirado, algo que tem um cunho brasileiro, né? Coisa boa. Não é mais um interior excessivamente revestido de talha dourada, mas um ambiente mais leve, em que paredes brancas fazem fundo para esculturas repletas de linhas curvas e motivos florais, anjos e santos. É ainda na igreja de São Francisco, em Ouro Preto, que entramos em contato com um dos maiores pintores do barroco mineiro, Manuel da Costa Ataíde. Dispomos de alguns dados sobre esse extraordinário pintor nascido em Mariana, aquele lugar que houve aquele rompimento de barragem, por volta de 1762 e falecido em 1830. Sua pintura, que revela um domínio excepcional da técnica de perspectiva. Perspectiva, gente, é aquele lance, ó, eu tô olhando para a imagem aqui agora, é aquele lance como se o céu estivesse se abrindo e existisse uma figura central indo para o céu. Essa perspectiva da pintura dele. Então era sempre no teto da igreja, é como se o céu estivesse abrindo e Deus estivesse ali te puxando, esperando que você fosse até ele. É mais ou menos isso. É uma mensagem, né, que o artista estava passando por estar no lugar sagrado, igreja, Deus, você fala com Deus, dá para entender isso, né? Então, ele usava de perspectiva e essa pintura era feita nos forros da igreja, mas também pode ser encontrada nas telas e nos painéis pintados para as sacristias e as paredes laterais. Gente, olha, as igrejas evangélicas e qualquer outro templo religioso, que desculpem, mas os templos católicos, eles são fenomenais por causa da arte barroca. Gente, são lindíssimos, riquíssimos. E nós temos que olhar, observar, independente de religião que tenhamos, e contemplar essa arte tão gostosa, tão inovadora, tão cheia de frufru, de 9 horas como o barroco. O barroco é lindo, gente, é lindo. Então, Antônio Ataíde, ele fez em Santa Bárbara, para a igreja da Ordem Terceira de São Francisco, ele fez essas artes também, fez na igreja Nossa Senhora do Rosário, em Mariana, e foi fazendo, utilizando a técnica semelhante à que é usada pelo italiano Andrea Pozzo. Nós já estudamos isso. Mestre Ataíde cria uma perspectiva em que as colunas parecem avançar para o alto, sugerindo que o teto se abre para o céu. Falei sobre isso. Maravilha. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, super curtinha. Eu vou deixar lá na aula escrita as imagens sobre as paredes de taipa. Vocês vão gostar. É coisa linda. Coisa linda. Gente, beijo. Fiquem bem.
e não quebrem o pé. É muito ruim.